Pai, eu quero entregar, Senhor Jesus, essa manhã na Tua presença, Senhor, esse devocional, Deus. Que Tu venha, Senhor, falar ao nosso coração, Senhor Jesus. Que Tu venha tocar, Senhor Jesus, em nós, Senhor. Que Tu venha trazer uma palavra, Senhor Jesus, assertiva, Pai. Senhor, que Tu venha romper, Deus, o nosso entendimento, Pai. Os sofismas, Senhor, as crenças, tudo aquilo que impede, Senhor Jesus, de trazer o entendimento com a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, Senhor, ela vem libertar, Senhor, como uma verdade, Senhor. Então eu te peço, Deus, que todo o entendimento, Senhor Jesus, contrário, Pai. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que impede, Senhor, de nós vivermos, Senhor, aquilo, Senhor Jesus, que nós precisamos viver. Um entendimento, uma consciência, Pai, que nós somos Tuas filhas, Pai. Que nós somos, Senhor Jesus, a Tua imagem e a Tua semelhança, Deus. Traz, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Traz o nosso entendimento, Senhor, aquilo que precisa para nós rompermos essa manhã, Pai. Algo, Senhor Jesus, que vem limitando o nosso viver, o nosso agir, Pai. Eu te peço, Deus, que Tu venhas falar conosco essa manhã. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, sobre esse devocional, Senhor, sobre todas essas mulheres, Senhor Jesus, essas pessoas que estão ouvindo, Pai. Se há um coração triste, Senhor Jesus, que Tu alegres, Senhor Jesus. Um coração angustiado, Senhor Jesus, que Tu traga alívio, Pai. Eu te peço, Deus, toca em cada uma de nós, Deus. E que Tu venha, Senhor, manifestar, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo, tudo aquilo que Tu queres fazer, Deus. Seja bem-vindo aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meninas! Bom dia, bom dia, bom dia quem tá na live. Hoje eu estou fazendo o devocional com as meninas do Plenitude. E eu abri aqui para você aqui na live também, porque senti no coração de abrir essa live hoje, que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração também. E hoje nós estamos no dia 23 do Plenitude. E meninas que estão fazendo devocional no Zoom, coloquem aí no chat como é que tem sido esse devocional. Nós estamos no dia 23 já do devocional, né? Dia 23 do devocional Plenitude. Quanta coisa já vivemos, né? Nós estamos na metade certinho desse devocional. Como é que tem sido para vocês esse devocional? Fala aí, gente. Vai colocando aí que eu já vou ler. Vamos iniciar com a leitura da palavra. E hoje o devocional começa com a leitura de Tiago 4, 6 a 10. E aí, aqui no livro da Plenitude, fala assim que por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. E aqui em Tiago 4, 6, 10, eu quero ler na minha Bíblia, que ela tem uma versão um pouquinho diferente, gente. E vai falar assim, ó. Antes da maior graça, o poder do Espírito Santo, para enfrentar essa tendência maligna e todas as outras. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça continuamente aos humildes, aqueles que são humildes o suficientes para recebê-los. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, permaneceis firmes contra ele, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. E ao se aproximar de Deus, senti as vossas misérias e lamentai e chorai por vossa deslealdade. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, sentindo-vos muito significantes perante o Senhor, e ele vos exaltará. Ele irá vos levantar e tornar vossa vida significativa. Olha que lindo! E aí a Camila fala, né?
A Camila fala no Devocional 23: humilhe-se na presença de Deus, por trás deste comando. Existe um superpoder transformador, tão poderoso que merece a nossa reflexão. Em Salmo 51:17 diz: um coração aquebrantado e contrito a Deus não desprezarás. A primeira vez que eu vi isso, eu me perguntei: mas o que é um coração aquebrantado? O que é um coração aquebrantado diante de Deus? E foi experimentando isso que pude entender o seu poder. Descobri vivendo que existem 3 maneiras de nos humilharmos diante de Deus. A primeira é pela dor. São as situações de grandes desafios, de medo, de grandes perdas e de muita dor na alma que nos ensinam a buscar refrigério, alívio e esperança na presença de Deus. Somos levados pela dor a curvar a cabeça, a dobrar os joelhos em rendição e clamor por socorro, alívio, direção, esperança, cura e milagres dos céus. Momentos de dor nos ensinam a olhar para a nossa vida e analisar onde erramos e o que precisamos mudar para vencer algumas situações. É diante das ameaças que admitimos o quanto somos limitados, o quanto somos vulneráveis e o quanto precisamos aprender a confiar e descansar em Deus para sobreviver os dias ruins. É nas maiores provas da vida que entendemos como não somos absolutamente nada além de pecadores e necessitados da misericórdia e do perdão do Pai, todos os dias. A dor nos move ao arrependimento e à humilhação diante daquele que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas e que permite todas as coisas. E se cremos na palavra de Deus, sabemos que toda dor é tratamento. Toda dor é para forjar o nosso caráter, para nos aproximar de Cristo e para quebrar a nossa altivez, para ensinar a mim e a você a nos arrependermos em adoração e dependência do Senhor, clamando pelo seu socorro, reconhecendo seu senhorio e nossa pequenez. E aí a gente vai aqui falar sobre o segundo caminho para o quebrantamento, mas eu quero só fazer um parênteses aqui, né? Quando a Camila fala que uma das formas, né, de nós nos quebrantarmos na presença de Deus é pela dor, porque muitas vezes nós só conseguimos, de fato, né, quebrar o nosso orgulho pela dor. E aí eu lembro que desde pequena tinha uma tia que falava pra mim assim: se tu não ir pra igreja, se tu não ir pra Deus, por amor, tu vai pela dor. E aí eu só ouvia aquilo, nunca queria ir pra igreja, né? Nunca queria me conectar com Deus. Até que chegou um dia que eu realmente fui pela dor. Por quê? Porque a dor, ela nos move a querer uma alegria, né? A dor, ela nos aquebranta e mostra que realmente, perante uma dificuldade, nós não somos nada. E aí, quando nós nos reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos dependentes de um ser maior, que nós somos dependentes de Deus, nós, sabe, levantamos a mão e falamos assim: tá bom, tá bom, tá bom, eu aceito. E o que eu quero trazer para você, que talvez você está passando por esse momento, de se render a Deus por essa dor, sabe? Se render a Deus por esse mover de dentro de você seja pela dor. Mas creia que todo momento de dor ele vai trazer um nível de intimidade maior com Deus, um nível de entrega, um nível de entendimento que você pode ter. Então, o momento de dor também é preparado por Deus para que você se encontre numa intimidade com Ele, viu? E aí a Camila vai falar sobre o segundo caminho para nós nos quebrantarmos diante de Deus. E ela fala que o segundo caminho é a plena convicção de quem Deus é, de quem Ele é e do seu senhorio sobre a nossa vida.
É o mais profundo entendimento de que Ele é Pai, que também é Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que criou o mundo e o ser humano por meio da sua palavra, por meio de quem tudo passou a existir. É olhar para o mundo em volta e reconhecer o tamanho do seu poder e da sua majestade. Saber que estão sob o comando dele todas as coisas do universo e que toda a criação manifesta sua glória, que ele é o único digno de adoração, de louvor e de temor. O temor nos faz reconhecer a nossa insignificância como criatura e saber que tudo que há de vitorioso em nós vem dele. E da mesma maneira, saber que tudo que há de mal em nós desagrada ao nosso Senhor e produzirá frutos ruins na nossa vida. Sabendo que de que Deus não se zomba, tudo que plantamos nós colhemos. É um quebrantamento sincero diante da maior autoridade que existe sobre mim e sobre você. Um quebrantamento que produz em nós sabedoria e santidade e que nos faz reconhecer o quanto precisamos vigiar a nossa vida para nos mantermos agradando ao nosso Senhor. E aí, quando a gente reconhece, né, e quebranta que Deus ele é esse alfa, o ômega, que Deus é o princípio, que Deus é maior, que Deus é que criou tudo, que Deus é que nos trouxe, que por ele, gente, nós não somos nada, né? Porque se não estalar de dedos, nós nos desaparecemos. Então, o piscar de olhos, Deus se finda tudo. Então, trazer a consciência do quanto de fato nós somos pequenos perante a um Deus maior, né? E o terceiro caminho que nos leva ao aquebrantamento na presença de Deus é o amor. Certo dia você tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, como o Filho de Deus vivo que se fez homem e habitou no meio de homens, para nos ensinar o caminho até o Pai, que morreu na cruz para que por meio de seu sangue justo e derramado fôssemos redimidos e inseridos na árvore da vida. O seu sacrifício nos deu vida e a vida eterna com Deus. Não tem como saber disso e não amar profundamente a Deus, Jesus e o seu Espírito Santo. Não tem como reconhecer a palavra de Deus e não encher o nosso coração de amor e gratidão por Ele por Ele nos ter resgatado do inferno, por ter nos adotado e hoje podemos ser chamados de filhos. Não tem como caminhar com Ele e no nosso dia a dia, por meio de estudos bíblicos, por meio de louvores e de adoração sincera, não sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que inunda nossa alma de vida e de virtudes, que só podem vir dele. Só o Espírito Santo em nós nos santifica e nos faz parecermos com Cristo. Não tem outro caminho para agradarmos a Deus, senão sendo cheios do Espírito Santo. E seu amor com Cristo e a sua gratidão por Ele na cruz, que fazem com que você, como um ato de rendição e humildade, quebrante o seu coração diante dele todos os dias, dizendo o quanto o ama, o quanto precisa de perdão pelos pecados e o quanto deseja agradá-lo em todas as áreas da sua vida, glorificando o seu santo nome. Então, o caminho para o nosso humilha-te, humilha-te e humilha-te vem da dor, vem do temor e do amor. E todos os três tipos de aquebrantamento são fundamentais para que a nossa alma se coloque em seu lugar de insignificância todos os dias e que nosso coração se encha de santidade, de humildade e de amor e que nos faz agradar a Deus. E aí a Camila traz essas três formas assim, né, de nós nos aquebrantar diante de Deus, quebrantar a nossa alma, né, que é por aqui, ó. Vem do temor, vem da dor, do temor e do amor. Essas são as três formas que a Camila fala que nós conseguimos nos humilhar e nos quebrantar diante de Deus. E por que essas três formas elas nos levam mais a Deus, né? Porque quebra o nosso orgulho.
E aí a gente já leu em alguns devocionais atrás que o orgulho é que a gente está cheio do nosso ego, né? Da autossuficiência, da arrogância, de acharmos superiores, de acharmos que somos suficientes, de acharmos que somos suficientes sobre toda a nossa dor, sobre todas as nossas dificuldades, dificuldade de pedir ajuda, arrogância, mentira. E aí quando nós vamos para Deus por amor, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, como nós entendemos que Deus realmente é um ser superior, nós quebrantamos o nosso orgulho e de fato dizemos assim, ó, eu não posso viver sozinha. Eu não posso mais ser alguém sozinha, eu preciso de ajuda. E aí eu sempre falo, né, que tem 3 coisas que o ser humano, ele muda. Eu sempre digo que o ser humano muda por constrangimento. E aí, quando nós nos constrangemos, nós mudamos. O constrangimento, a dor e o medo também geram mudanças. Porque o constrangimento é quando nos deparamos e nós aumentamos a nossa consciência do que de fato nós temos vivido. A consciência do que a gente está vivendo, a consciência do nosso estado atual, a consciência do pecado, a consciência do estado de erro, a consciência de o que de fato nós estamos vivendo. E aí quando você aumenta a consciência, entende que de fato que você não é nada, que você precisa de Deus, que você precisa do seu amor, não tem como não mudar. Quando você reconhece que você precisa de Deus, que você não pode viver sozinha, que não adianta ser autossuficiente, que não adianta ser arrogante, que não adianta de fato ser alguém que vive sozinho nesse mundo. Eu acho que quando você toma consciência sobre isso, você se constrange do erro, do que você tem causado na sua vida. Você muda. Constrangimento. E aí o constrangimento gera dor em você. Sabe quando você foi pro método CIS? Eu tenho muitos alunos aqui no método CIS, né? Sabe quando você foi pro método CIS? Quando você faz um exercício, e aí a gente faz esses exercícios do devocional e gera consciência. E aí gera dor. Toda essa dor muda você também, porque você sabe o quanto você, de fato, tem vivido uma vida disfuncional. Aí o constrangimento gera mudança, a dor gera mudança e o medo. Quando você toma consciência disso, você tem medo de viver assim. E como que vai ser daqui 1 ano a sua vida, daqui 2 anos a sua vida? E quando começa a cair a ficha de que, meu Deus, como é que vai ser a minha vida dessa forma? Começa a gerar um temor, né? De viver dessa forma novamente. E aí, de novo, eu mudo. A minha chave muda. Então, quando nós precisamos entender esse caminho, né? Que a Camila tá mostrando nesse dia 23 aqui. Humilha-te, humilha-te e humilha-te. Nós precisamos reconhecer que Deus, ele é soberano, que eu e você somos pequenos, pequenos, pequenos. Então, seja por constrangimento, seja por dor, seja por medo, seja por entender que Ele é o único caminho, seja por amor ou seja por temor, nós precisamos mudar. Reconhecer de fato que o Senhor é soberano e entender que esse orgulho não vai nos levar a lugar nenhum. E aí, a Bíblia fala aqui, né, quando a gente leu em Tiago, ele fala assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Permanecei firme contra ele. Quando a gente está falando do orgulho, nós estamos falando de quem? Do diabo. E aí ele fala assim, ó, humilhai-vos, sentindo-vos muito insignificantes perante o Senhor, e Ele vai exaltar. Ele vai nos levantar e tornar a nossa vida significativa. Então, quando eu entendo que eu sou pequeno, que eu preciso de Deus, quando eu entendo que de fato eu sou muito pequeno,
que eu sou nada perto do que Deus tem para fazer, que eu sou apenas um sopro. Quando eu me aquebranto, quando eu reconheço, quando eu me sujeito a Deus, quando eu me sujeito a Deus, quando eu resisto ao pecado, quando eu resisto ao orgulho, o Senhor vai me exaltar. E não é outro, é o Senhor. E aí, a Camila fala assim, né, no Trazendo a Consciência. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a sua porta e conversou com o seu pai, que te vê em secreto? E nesse momento, sinceramente, você humilhou diante de Deus. Humilhou-se abrindo seu coração e apresentando para o Senhor todas as áreas da sua vida que estão precisando de um milagre. Gente, ontem eu tava conversando com um coach e é uma dificuldade do ser humano, né? A humanidade, nossa humanidade, a nossa humanidade é do orgulho, né? Nós somos carne e a humanidade é assim. E há uma dificuldade de algumas pessoas em pedir tanta ajuda, em pedir... Que ela falou que pra mim, que Samara, eu tenho tanta dificuldade de pedir ajuda pra Deus que eu só agradeço. Eu só agradeço. Porque eu não vejo que eu precise pedir ajuda pra Deus. Só que quando você... e você nem percebe que você tem isso, gente. É tão sutil. É tão sutil. Só que é aquele que não reconhece que precisa dele, que se aquebranta diante de Deus pedindo, Deus me ajuda, tem algo que eu preciso que faça na minha vida, mas eu não consigo sozinho. Se você não se reconhece, você anda na força do seu braço e não na força dele. E aí andar na força do seu braço traz cansaço para você, traz uma vida de cansaço, traz uma vida de peso. E reconhece, traz esse Deus, eu reconheço que eu preciso de ti. Eu não consigo sozinha, traz um milagre. E aí, esse exercício que a Camila tá falando aqui no Trazer da Consciência, né? Quando foi a última vez que entrou no seu quarto, isso é bíblico. Em Lucas fala, entra no seu quarto, quando Deus nos ensina como orar. Entra no teu quarto. E em secreto, aquele que te vê vai te recompensar. Então... se humilha diante de Deus, trazendo a consciência, Deus, o que eu preciso? Muda meus comportamentos, quebra esse meu orgulho. Traz para Deus, Deus, eu não consigo vencer tal situação, Deus me ajuda em tal situação. E quando você se humilha diante de Deus pedindo ajuda, você reconhece que Ele é maior. Só que as debilidades da nossa alma fazem às vezes a gente nem pedir ajuda a Deus. De achar que, meu Deus, eu vou incomodar. E isso também vem lá da sua infância, tá? Como que era teu... E aí, eu acho que eu já falei algumas vezes, né? Mas todo o teu relacionamento com Deus, ele reflete como é que foi o teu relacionamento com o teu pai aqui. E como é que foi esse relacionamento com o teu pai. Teve pessoas que não puderam contar com o seu pai da terra. E aí começa a refletir, como é que eu vou pedir alguma coisa para Deus? Se nem meu pai da terra me ajudou, inconscientemente você pensa sobre isso. E aí vamos continuar que ela fala assim, né? Você tem reconhecido para Deus a sua incapacidade de seguir sozinha diante dos desafios que tem enfrentado, que tem se colocado de maneira humilde e dependente diante dele. Você tem se quebrantado reconhecendo o seu senhorio, poder e majestade. Lembre-se de que o princípio de uma vida vivida com sabedoria é o temor do Senhor. E por último, nos seus momentos com Deus, você tem aberto a boca e declarado seu amor e a gratidão a Ele, por tudo que já fez por você, por Cristo na cruz, por tê-lo amado primeiro e por toda a promessa da eternidade na sua presença. Experimente fazer desses 3 tipos de quebrantamento, a tua humilhação, reconhecendo que precisa de Deus para resolver seus desafios,
Humilhação reconhecendo que Ele é Deus Todo-Poderoso e humilhação para declaração de amor e gratidão por quem Ele é. Um hábito, tornar um hábito e viva um poderoso romper. Você será levado para um próximo nível na sua fé, na sua santidade e principalmente na sua humildade, aproximando-se assim todos os dias um pouco mais dos planos de Deus para a sua vida. E aí ela traz um exercício, né? Como vimos, temos 3 caminhos para nos humilharmos diante de Deus: o da dor, o do temor e o do amor. Agora quero que você escreva uma memória da sua infância na qual você vivenciou dor, temor e amor. E escreva uma memória para cada caminho de transformação diante de Deus. E lembre-se, esse exercício de recordação é fundamental para que você desenvolva humildade. Porque, Samara, que eu tenho que achar uma memória da minha infância. A forma que você se relaciona com Deus hoje, na sua vida adulta, vem muito das tuas memórias. Você se programou a ser dessa forma. Se você teve muitos momentos de dor na sua infância com seu pai, e aí, gente, é assim, ó, por ação do pai ou por omissão. Ele não estava lá quando você precisava, ele não estava no momento ao qual você precisava, e aí você, de fato, não consegue reconhecer ele como alguém que pode te ajudar, ok? E aí, não só com o pai, mas pode ser qualquer outro momento da sua vida. Alguma memória que você teve, que você vivenciou dor, que você vivenciou temor e você vivenciou amor. E aí você escreve cada memória dessa. Uma memória para dor, uma memória para o temor e uma memória por amor. Ok? Vou colocar uma musiquinha e você vai tentando lembrar aí. E você que está na live, se você quiser também fazer esse exercício, procure na sua memória, escreva no papel aí. Quais são as memórias de dor, de temor e de amor que você tem na sua infância? Gente, e aí depois de cada memória que você lembrar, né, de temor, de amor e de dor, eu quero que você escreva ali, igual a Camila pede. Qual vai ser o caminho de transformação diante de Deus que você vai tomar de decisão para mudar essa história? Uma história de dor, qual é o caminho que você vai viver em Deus para transformar essa dor de temor e de amor, ok?
A Sirlene colocou aqui que não consegue lembrar, né? De alguma história. Você pode colocar algum momento de alguma memória de dor na tua infância que você lembra. Olha lá pra tua infância. Qual é a memória que mais vem pra ti de forte, assim? Que você teve uma tristeza, uma dor, sentiu como criança algum momento assim que você passou de dor, de tristeza. Quando tu lembra da tua infância, qual é a memória de dor? Aquela memória ali que vem primeiro é a memória que você precisa colocar aqui no papel. Samara, já resolvi essa memória, né? Já resolvi, já fiz processo individual, já resolvi essa memória. Mas se ela vir ainda e gerar uma dor aqui, se for uma história, uma memória que gera dor, coloca no papel de novo. É um processo de transformação, gente. E por que essa memória, eu preciso trazer a consciência essa memória, preciso viver uma transformação diante de Deus. Porque toda memória de dor, ela causa, lembra? Quando eu nasci, no meus 0 anos, eu nasci com um plano específico perfeito de Deus. Mas aí, as minhas experiências da vida, até os meus 12 anos, me fizeram ver, ouvir e sentir várias coisas. E essas vivências, elas fizeram eu, de alguma forma, viver e viver memórias. E essas memórias de dor, memórias de constrangimento, memórias memórias traumáticas, elas trazem dentro de mim algo assim, isso dói muito, eu não quero mais viver. E daí para isso você se blinda. E aí você se blinda com uma armadura chamada orgulho. E aí é por isso que hoje você não tem dificuldade de pedir ajuda. É por isso que hoje você tem dificuldade de reconhecer teus erros. É por isso que hoje você tem dificuldade de pedir ajuda a Deus. Porque essa dor foi tão forte que a armadura de orgulho fala assim, ó, não, eu não vou pedir mais ajuda pra ninguém, porque se eu pedir ajuda eu posso ser rejeitado, se eu pedir ajuda alguém pode me deixar sozinho, e aí eu vou viver sozinho, porque ninguém me ajudou. Por isso que é tão importante trazer as memórias, gente, as memórias de dor. E aí, lembra, talvez uma memória na escola, pode ser com um professor, com um amiguinho da escola. O que aconteceu na sua vida? E aí, o que vier na hora, coloca. Pode ser até insignificante, mas quando tu colocar pro papel, vai começar a cair ficha. Vai começar a fazer entendimento do porquê que você tá vivendo. Faz parte do processo. Quando vocês forem terminando, meninas, coloca ali no chat, tá? Terminei. Legal, Mônica. E essa live, gente, tô fazendo essa live hoje para te convidar a estar conosco aqui, ó. Todas as manhãs, não. Segunda, quarta e sexta, nós estamos juntos no Devocional Plenitude. Você entra lá no link da minha bio. Lá no link da minha bio tem um link para você entrar no grupo, que nós mandamos o link do Zoom na segunda, na quarta e na sexta, às 6 horas da manhã, para nós estarmos juntas nesse devocional. Então, que você possa estar conosco.
juntas, buscando ao Senhor nesses dias. E aí na terça, na quinta e no final de semana você faz o devocional sozinho, em casa. E qualquer dúvida, compartilha conosco lá. E a gente coloca sempre a gravação também. Então, se você não estiver junto conosco, às 6 da manhã, nós colocamos a gravação e você assiste durante o dia. Daí, Ângela, Clara, Raquel, Deia, Pamela, Sirlene, Ellen. Tô finalizando, meninas. Uau, Ellen finalizou. Oi, Mônica, esse plenitude aqui, ó, é o da Camila. É o devocional da Camila, 40 dias. Para quem está entrando na live, nós estamos no Devocional Plenitude. Nós temos o Devocional Plenitude todas as manhãs, com essas mulheres maravilhosas aqui. Estamos no dia 23 já, e hoje eu resolvi entrar com você ao vivo aqui, para convidar você a estarmos juntas com nós aqui. Todos os dias não, segunda, quarta e sexta, online, pelo Zoom. Maísa, Andréia, Andressa, Maurício, sejam bem-vindos. E deem o feedback aí, meninas. Deia, Diane, Raquel, Sirlene, a Ellen já finalizou, a Pamela, a Clara.
E esse processo, ó, a Raquel finalizou, a Deia finalizou, Diane, Ellen, amém. Esse processo, meninas, de nós encontrarmos as memórias que causam dor, ela é constante. Por quê? Porque a nossa estrutura, né, a nossa estrutura das memórias, o nosso cérebro, tudo que é memória de dor, quando é muito dolorido para ele encapsula a memória. Então, vai ter muitas coisas que você não lembra, assim como a Sirlene colocou ali, ó, não lembro. Por quê? Porque memórias de dor o nosso cérebro encapsula, e aí ele não vai trazer à tona. Então, com o tempo, a tua estrutura emocional ficando mais forte, essas memórias vão vindo. Essas memórias vão vindo. E, gente, já aconteceu de eu ter algumas situações e eu falar para Deus, Deus me ajuda a lembrar. Tem alguma coisa que eu tô vivendo e eu não consigo achar memória, eu não consigo achar memória. E eu olhar, gente, e aí eu lembro que um dia tinha um processo de coach na segunda-feira, às 11 horas, meu coach, né, com o meu coach. E aí naquela segunda-feira eu acordei, quando eu acordei, uma imagem de uma criança apareceu e eu vi nitidamente que era eu e a imagem. Então, se você não lembra, peça a Deus ajuda. Deus traz as memórias, traz as memórias, traz as memórias que eu preciso resolver. Porque as tuas memórias, as tuas experiências da infância que fizeram você ter as estruturas de orgulho que você tem. Quando você começa a trazer a consciência a essas memórias, você começa a trabalhar nelas, começar a entender, e aí você consegue liberar perdão, e aí você consegue quebrantar ela, assim como o devocional falou. Você começa a se quebrantar perante Deus. É um processo, gente, é uma continuidade, não é do dia para noite, ele é um processo, uma jornada constante de você buscar, né, se quebrantar, curar e resolver as coisas que estão, ó, aqui dentro no teu emocional. A gente coloca aqui coração, que é emoção, mas ela na verdade está aqui dentro, no cérebro, tá bom? Ó, a Ângela colocou aqui, ó. É um exercício de arrependimento e nojo de atitudes que tomei, deixando o orgulho falar mais alto em minha vida. Isso mesmo. E aí são vários momentos, às vezes, gente, que você não tem nem consciência. É uma construção, porque o orgulho te cega de uma forma que você não enxerga. Só que depois que você constrói isso, de entender, trazer a consciência aquilo que você está vivendo, você começa aí ter as atitudes de se quebrantar. Não, Deus, eu faço isso, não posso fazer isso. E aí você começa a pedir para Deus ajuda, de se aquebrantar. Deus, igual a Camila fala aqui, ó, quando foi a última vez que você entrou no quarto, conversou com teu pai? Quando foi a última vez que você pediu ajuda para Deus, para mudar esses teus comportamentos, mudar as tuas atitudes? Quando foi a última vez que você falou para Deus, Deus, eu quero mudar meu caráter? Isso é uma oração constante dentro de você. Deus, muda meu caráter. Me faz mais parecida contigo. Muda minhas atitudes. Muda minhas atitudes de orgulho. Isso tem que ser constante na nossa vida. Por quê? Porque toda vez que a gente faz isso, é um exercício. Não é para Deus, é para nós, nós nos reconhecermos menores. Para nós nos reconhecer que nós não podemos ter o ego. Para nós nos reconhecermos que nós precisamos de ajuda e precisamos de Deus. Amém? Eu vou fazer a oração final, gente, e que você possa se conectar com Deus, né? E se permitir que Ele venha tratar essas memórias, essas dores. Que você, se nessas memórias você já viu que você precisa liberar perdão para alguém, se caiu a ficha aí que tem que liberar perdão para alguém ou para você mesma, já faz isso logo depois do devocional. Faz essa cartinha liberando perdão, já ora pedindo, Deus, eu libero perdão, eu quero sarar o meu coração em relação a essa pessoa, em relação a mim. E Samara, Oi, Raquel, pode falar, minha linda. licença, deixa eu compartilhar, tá ardendo no coração e acho que eu preciso falar. Pode falar. A importância da gente liberar esse perdão, né? Eu vou contar uma história minha, né? Que
eu tive um pai, né? Pai na terra que sempre foi muito rude, sempre foi muito cruel em todas as suas decisões em relação aos filhos, né? Eu até me emociono em falar porque foi algo assim que aconteceu na minha vida e que me transformou, né? Então, por que que eu estou falando isso? Que a partir do momento que eu consegui liberar esse perdão em relação ao meu pai terrestre, né? Eu consegui mudar o meu contato com Deus, porque Uau. como que eu via Deus? Eu via um Deus rude, um Deus que a qualquer momento que eu fizesse alguma coisa fora do lugar, eu ia ser penalizada por isso, né? Então, se eu estou falando é porque alguém precisa ouvir, eu tenho certeza disso, Deus tocou no meu coração, né? E assim, ó, se tem alguém que ainda tem esse sentimento em relação ao seu pai aqui na Terra, conserte-se, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde e você perca a sua vez. E você precisa ter esse contato com Deus da forma que realmente Ele é, né? Da forma que Deus reservou para nós, né? Esse esse pai que acolhe, esse pai que dá amor, esse pai que traz carinho, né? Então, era isso que eu queria falar, né? Para mim foi muito emocionante assim esse momento. Eu consegui ter esse momento com o meu pai aqui na Terra, pedir perdão para ele. Por mais que a gente pense assim que mas não era eu que errava, era ele que errava. Mas se eu tenho algo dentro do meu coração que impedia esse contato com ele, então a gente precisava liberar esse perdão também, né? Então era isso que eu queria compartilhar, tá bom? Obrigada, tá? Obrigada por compartilhar, Raquel. Que maravilhoso, que lindo. E é isso mesmo, gente. Quando nós nos consertamos, nós conseguimos nos aproximar, porque essas estruturas, né, de falta de perdão, de orgulho, elas impedem de a gente fluir e se aproximar mais de Deus. Mas quando nós vamos quebrando, vamos tomando esse passo assim, ó, de resolver, sabe? Literalmente resolver a falta de perdão, dar o passo de pedir ajuda, de pedir perdão, de ir resolvendo, nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus. E Deus, ele é um pai que ele tá à porta e bate. Eu acho que até ontem eu tava fazendo o meu momento com Deus. E deixa eu pegar aqui ó, em Mateus 7:23 fala assim, ó: Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, perfeito como ele é. Imagina se Deus ele não tá pronto para te dar algo maravilhoso. A gente só precisa bater. E aí eu achei tão legal essa versão aqui que ela fala assim, ó: batei incessantemente, insistentemente. Por que que nós precisamos todo dia nos aquebrantar, pedir Deus me ajuda, Deus muda minha história, Deus muda meu caráter, quebra o meu orgulho, que é insistentemente. Se a gente bater a porta, Deus vai abrir. Então, que nós tenhamos esse exercício diário de se quebrantar na presença de Deus. Exercício diário de pedir a Deus essa mudança, pedir a Deus para quebrar o nosso orgulho, pedir a Deus para perdoar, para liberar perdão, assim como a Raquel fez, né? Te consertou. Então, que isso seja um exercício diário. A gente sempre fala que precisa ser um estilo de vida. Perdão é um estilo de vida, estilo diário em Deus contigo. Porque não é que você vai resolver e vai precisar, nunca mais precisa resolver. Não, é um exercício diário. Sempre vai ter algumas coisas que vai ter que acontecer. Sempre tem coisa nova acontecendo na tua vida. Então isso tem que ser um exercício diário. Vamos orar? Eu vou ler aqui, tá? E daí na sequência eu vou fazer a nossa oração, ok? Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e Cristo.
Quero hoje te dizer obrigado. Obrigado por me permitir todos os dias entrar na tua presença e contemplar a tua face de amor e de poder. Ensina-me, Pai, a me humilhar todos os dias na tua presença, reconhecendo que preciso de ti, que preciso do teu perdão, que preciso da tua direção em todas as áreas da minha vida e que preciso da tua misericórdia, pois eu reconheço que sou pecadora e incapaz de te agradar sem a presença do teu Espírito Santo em mim. Eu te amo, Jesus, e te peço que conduzas o meu coração nessa jornada, para que tudo que há em mim seja sarado e tratado pelo teu amor na cruz. Obrigada, Jesus, eu te amo. Paizinho querido, eu quero declarar, Senhor Jesus, assim como a Camila já falou, Pai. Eu quero declarar que Tu és, Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor. E nós somos, Senhor Jesus, dependentes de Ti, Pai. Eu sou totalmente dependente da Tua presença, da Tua direção, Senhor Jesus, do Teu amor, Pai. Eu sou totalmente dependente. Eu quero declarar, Senhor Jesus, que nós somos dependentes de Ti, Pai. Que nós precisamos, Senhor Jesus, do Teu auxílio, nós precisamos, Senhor Jesus, da Tua direção, nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a nos quebrantar, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a quebrar o nosso orgulho, Pai. Seja, Senhor Jesus, por dor, seja por temor, seja por amor, Pai. Mas que nós venhamos a Te encontrar, Senhor Jesus. Que nós venhamos a Te encontrar, Pai. Para que cada dia mais, Senhor, nós possamos viver e Te agradar e estar mais parecidas contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sarar as nossas dores, Pai. Nos ajuda a sarar, Senhor Jesus, o nosso íntimo, Senhor, as nossas memórias, o nosso caráter, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser mais parecidas contigo e de verdade, Pai, nós sermos, Senhor, conduzidas nessa terra para manifestar aquilo de fato, Senhor, que Tu nos trouxe para fazer aqui, Pai. Eu sei, Senhor, que há nessas mulheres, Senhor Jesus, há um projeto específico. Em mim também será um projeto específico teu, Pai. Que nós possamos nos movimentar todos os dias na busca, Senhor, de ser, Senhor Jesus, quem de fato nós nascemos para ser, Pai. Senhor, toda a máscara de orgulho, Senhor Jesus, tudo aquilo que danifica a nossa identidade, tudo aquilo que distorce quem somos em Ti, Pai. Que possa ser quebrado, Senhor, por Ti, que possa ser destruído, Senhor, que nós possamos nos aquebrantar, Pai, para cada dia mais, Senhor, nos humilharmos e entendermos, Senhor Jesus, que nós vamos ser mais felizes, Pai, mais felizes fazendo o que Tu desejas para nós, porque a Bíblia diz, Senhor, que os Teus sonhos são maiores que os nossos, Pai, que os Teus pensamentos são maiores que os nossos, Pai. E que se nós já temos sonhos grandiosos, imagina os teus sobre nós, que somos teus filhos, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que nós venhamos compreender, Senhor, o teu amor, que nós venhamos compreender a magnitude, Senhor, do que é te servir e estar todos os dias na tua presença, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lindas, tudo bem? Tudo bem por aí? Gente, amanhã a gente inicia hábitos que transformam em atitudes e nós temos mais 20 dias aí para continuar nessa jornada de transformação e eu queria convidar você para a gente ativar lá aquele grupo. Manda mensagem para as mulheres, vai falando do que está acontecendo no teu coração, vai falando do que Deus tem feito, para que nós possamos nos movimentar lá e começar a compartilhar mais daquilo que Deus tem para fazer, tá? E até semana que vem nós temos uma novidade aí, porque nós vamos ter um encontro presencial para estarmos juntas e ter esse momento também de devocional juntas, ao vivo. E aí logo eu vou colocar essa data aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe todas, que seja um dia extraordinário e abundante na presença de Deus. Fique atenta com tudo aquilo que Deus vai fazer. E que Deus queime no teu coração para você ter esse momento com Ele, viu? Só você e Ele. Amém? Beijo!